Oi pessoal, eu me chamo João Pedro, eu sou arquiteto e hoje eu vou ensinar vocês a como manipular a câmera dentro do Lumion para poder valorizar o seu projeto na hora da renderização o máximo possível. Então aqui eu tô com uma maquete que foi de uma cliente, eu fiz todo o render, né, para ela poder apresentar aos seus clientes, e eu vou dar algumas dicas baseadas nessa maquete em si, e também vou tentar mostrar outra. Aqui a gente vê que é uma maquete que tem muita volumetria, é um projeto bem bonito, rico em informações, e de início eu já adianto que trabalhem bem o entorno, com vegetação, bons materiais também. E o que acontece é que às vezes uma fachada imponente, ela, mesmo tendo todas essas questões 3D puxado, esses puxadinhos assim, essas marquises, às vezes na hora de colocar a câmera ali você acaba não valorizando o projeto em si. Mas eu vou mostrar aqui como eu fiz, e também serve de forma geral para outros renders também que vocês cheguem a fazer. Aqui eu coloquei a câmera de frente, foi um render que em si só precisaria dele para apresentar, mas ela acabou pedindo mais um, que é esse aqui do lado. Porém, tinha tantas volumetrias que, olhando de frente, já valorizou bastante ele. Então, eu coloquei aqui, botei uma distância focal de 19 milímetros. Eu considero assim que as melhores lentes, digamos assim, que a gente pode utilizar no Lumion, a de 15 nem sempre, eu acredito que somente em projetos muito grandes e que a cena com a lente maior acaba não pegando toda a imagem, mas a 19, às vezes eu utilizo 21 milímetros também, e dependendo, quando eu quero uma imagem mais próxima, alguns objetos de trás fiquem mais próximos, eu uso uma de 24. Porém, tem que ter cuidado, pois às vezes é um objeto que está lá atrás, ele tem que ficar lá atrás, mas você bota uma lente muito grande e ele vem muito para perto. E para quem não sabe, eu acredito que muitos que utilizam o Lumion sabem, para a gente fazer essa alteração, apenas dá dois cliques. E digamos que eu queira uma lente de 21 milímetros, coloco 21, dou Enter. E aqui a gente vê como ficaria. Eu utilizei a de 21, como eu falei. E a gente tem que ver também questões de qual lado que vai valorizar mais o nosso projeto. Então eu fiz vários testes. Eu fiz também um da lateral, quando eu ainda estava testando, assim, meio que pegando a diagonal assim. Só que eu vi que distorcia um pouco, porque também é uma edificação um pouco alta. Então fui testando, até que eu coloquei nessa cena que era a de frente. E a de frente eu vi que não distorcia nada, valorizava todas essas marquises, a parte de cima, a platibanda, tudo. E também coloquei a altura da câmera 1,10. Também tem alguns projetos que a gente pode estar utilizando a altura dos olhos, que é só clicar aqui. No Lumion 10 pelo menos funciona assim. Que você clica aqui, ficaria na altura de uma pessoa, quer dizer, e a altura dos olhos seria essa. Você clica aqui. Porém, às vezes acaba não pegando quando é edificação alta. Outro motivo de eu ter usado essa configuração é que a gente vê que pegou menos dessa parte da rua. E eu acho isso bem legal, porque às vezes você está renderizando, mas acaba pegando muito da rua, sabe? Muito do asfalto. E não é interessante, eu sempre gosto de pegar mais da edificação e do céu. Então eu deixei a altura aqui de 1,10, isso varia de render para render, né? Mas eu coloquei essa daqui. Então a cliente quis duas imagens, eu testei aquela ali, não deu certo, e utilizei essa. Quando eu cheguei nessa angulação, eu vi que não distorcia como aquela que eu tinha mostrado anteriormente, e testei. Não coloquei nenhuma altura certa de uma pessoa, como a gente pode ver aqui, está a 2 metros.
E também eu utilizei o efeito de plano de corte próximo, pois tem um muro aqui na frente e acabava pegando ele. Então eu ativei o plano de corte, vim aqui dentro e fui aumentando até sumir todo esse muro sem cortar nada dessa parte inferior do nosso render, né? Primeiramente, para valorizar a educação, você tem que trabalhar bem a maquete. Depois disso, você trabalha o entorno, com muita vegetação. Vegetação em si não é só para enfeitar, no projeto mesmo, a gente sabe que dá uma diferença muito grande. Então, eu trabalhei tudo, trabalhei a iluminação e, por fim, coloquei todas as configurações de câmera da forma que eu enxergava, que valorizava melhor a edificação. Nem sempre vai valorizar melhor de frente, nem sempre de lateral. Então tem que fazer testes, querendo ou não. Estou com esse outro 3D e aqui já é uma edificação um pouco diferente. A gente vê que ela é um pouco mais horizontal. Uma coisa que eu esqueci de falar sobre a anterior é que ela é bem mais vertical e mais curta. Então, querendo ou não, a melhor forma que você acaba encontrando para encaixar ela na cena, na maioria das vezes será olhando de frente para ela. Já aqui não, é uma educação horizontal, então eu vou mostrar para vocês como foi pensado dessa forma. Novamente a gente vê que foi trabalhar todo o entorno aqui dela, né? Tem muita vegetação, os materiais de ótima qualidade, blocos. E aqui foi assim. Novamente, distância focal 19 milímetros, altura aqui dos olhos ficou mais ou menos numa medida padrão, que é de 1,60, aqui ficou 1,66. E o que é que acontece? Uma coisa que eu recomendo vocês estarem utilizando é sempre as máscaras do Lumion, que são a gente utilizar fundos para que a gente possa perceber como ficaria a imagem, como por exemplo aqui, que está 1 para 1, como ficaria no Instagram, que é onde a maioria das pessoas que trabalham com isso acabam postando. Então eu recomendo que não façam renders naquelas configurações normal, que é Full HD, 2K, 4K, que seria a imagem total esticada, no caso assim. Pois se você for postar, por exemplo, quando postar essa imagem no Instagram, ela vai esticar tanto que vai ficar muito pequena verticalmente e ficará difícil para você enxergar ela. Então eu também vou deixar disponível as máscaras, né? Essas máscaras, vou deixar disponível aí um link para vocês baixarem. E é só ir aqui, colocar o efeito de sobreposição de imagem, que está aqui em artístico 1, sobreposição de imagem. E aí você clica aqui e vai na pasta que está esse arquivo. Eu vou disponibilizar a de history e a de feed, né? É o tamanho de feed do Instagram. Então aqui a gente já foi um render que não colocamos olhando de frente diretamente à edificação, porque ela é muito extensa e a gente vê que para pegar tudo teria que dar uma grande distância. Então ia valorizar mais questões de rua, assalto do que a própria edificação. Então o que eu recomendo é sempre fazer os testes para ver o que se encaixa melhor. Segundo, você notar se sua edificação ela é mais horizontal ou vertical, porque aí você vai ver se, no caso sendo vertical, enxergar ela de frente, ou horizontal, puxar um pouquinho a câmera para o lado, para você conseguir enxergar toda a edificação. E tipos de lentes que eu recomendo: 19, 21 e 24 milímetros. Fora disso, acaba distorcendo ou deixando as coisas muito longe ou muito perto. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, algo que queiram aprender extra, é só deixar o comentário, deixa o like também. E qualquer coisa que precisarem, é só ir no meu Instagram, eu vou deixar aí também. Qualquer dúvida a gente pode estar retirando aqui ou lá, tá certo? Então até o próximo vídeo.